Só vou ler um versículo, Êxodo capítulo 3, versículo 2. E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Fala com a gente essa manhã, Deus. Quebra o nosso coração e nos mostra os seus sonhos e planos para cada um de nós. Ministra-nos pelo poder do teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Não é incomum a Bíblia falar que Deus nos escolheu desde que estávamos no ventre da nossa mãe. Por exemplo, se você abre no Evangelho de João, ele fala que aos que ele conheceu, aos que ele também predestinou, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e eles não nasceram nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. O que revela que Deus tem planos para a nossa existência. Deus tem planos. Mas é muito interessante porque nós estamos presos ao que é temporal, ao que é cronos. E a gente não consegue compreender aquilo na nossa história que Deus está forjando em nós enquanto a gente está vivendo. Por isso eu tenho como teoria, meu olhar teológico, não só para a minha vida, mas quando até olho para as Escrituras, é que é muito mais fácil você compreender a história quando você olha para trás do que olhando para frente. E a história de Moisés, para mim, é a história que retrata muito isso. Então, a história de Moisés, nós vimos na semana passada que Egito não é um país. Egito é uma estrutura de opressão. Egito é o lugar da escravidão. Egito é o lugar da adoração a falsos deuses. Isso é Egito. É muito importante você entender que Egito, na metanarrativa de Deus, ele não é só aquele momento que Moisés está passando. Aquela libertação do Egito, ela também vai acontecer no Novo Testamento. Então, do mesmo jeito que a Páscoa não está isolada no calendário, só existe Páscoa porque existe o Egito, do mesmo jeito nós cristãos, nós só celebramos a Páscoa porque um dia nós fomos escravos no Egito. Então, o Egito, ele tem duas conotações. O literal, então aquele Egito que Moisés estava lá, e o Egito simbólico, que é a escravidão do nosso pecado, a escravidão de um tempo sem Deus, a escravidão da idolatria, tudo aquilo que nos aprisiona no Egito. Então a gente agora vai falar sobre Moisés, que é o processo de libertação. E sobre como Deus levanta pessoas para libertar outras pessoas do Egito. E a história de Moisés começa no seguinte: o Egito como opressor. O faraó começa a ver que as crianças dos judeus estão se multiplicando, e semelhante a Jesus, começa um processo de mortificação dos inocentes. Começa a se matar criancinhas. Então, aqui vai o processo de repetição, né? A opressão do Egito e a morte dos primogênitos. Mas Deus tinha separado Moisés com um propósito. Então, diante de toda aquela opressão, ele é liberto. E ele é então apanhado pela filha de Faraó, porque a irmã de sangue de Moisés tinha colocado ele no rio Nilo, e aí ele então é salvo, e ele começa a viver um propósito. O propósito é ele sendo um judeu, escondido, embaixo do próprio nariz do Faraó. A libertação do Egito estava ali, bem à vista do Faraó, e o Faraó não imaginava. Muito provavelmente, o que todos os estudiosos bíblicos vão falar é que Moisés sabia quem ele era, até porque foi a irmã dele que o colocou ali à vista da princesa filha de Faraó, e ele acreditou no propósito de Deus para ele. E provavelmente toda a educação que ele teve dentro do palácio era um processo de preparação para aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. E Moisés é adulto. Essa coisa do adulto é tão esquisita, gente. A Bíblia nos ensina que se nós não nos convertêssemos e não voltássemos a ser como criança, nós não veríamos o reino de Deus. E Moisés é um adulto agora. E ele é um adulto, e ele se torna um adulto prepotente. Porque ele vê um egípcio
batendo num escravo judeu, e ele é tomado no seu coração, e ele basicamente diz o seguinte: eu vou resolver o problema agora. E ele se levanta e mata o egípcio. E a nossa vida adulta se parece muito com isso, no sentido de não precisar de Deus e a gente resolver os nossos próprios problemas. A gente está com um problema, sei lá, está com um problema no trabalho, a gente, antes de orar a Deus, a gente quer mexer as nossas fichinhas. A gente está com um problema financeiro, a gente, antes de orar a Deus, a gente quer resolver do nosso jeito. A gente já está vendendo o carro, já está vendendo a casa, já está fazendo uma prestação. A gente não ouviu a Deus, mas a gente já está se movendo, porque a gente se tornou adultizado. E foi assim, exatamente assim, que Moisés chega para esse episódio com o egípcio. Na sua arrogância, ele se levanta e mata o egípcio, como quem diz: é óbvio que eu tenho que fazer isso. Chegou o momento que eu vou livrar o povo. Sabe o que acontece logo após? Ele é obrigado a sair fugido. E sair fugido é ir para o deserto. Só que não é um deserto de dias ou semanas. É um deserto de anos. É um deserto de anos. No deserto ele casa. No deserto ele aprende a pastorear. E aqui também uma coisa para mim, que é uma chave hermenêutica, uma chave de interpretação, de que Deus não nos chamou para ser líderes ou coaches, Deus nos chamou para ser pastores. E aí o Moisés está lá, aprendendo a pastorear, com o rebanho que fede. Lá, o rebanho do seu sogro Jetro. Se casou e está lá. Sabe quanto tempo, gente? 40 anos. Queria muito que você soubesse que os desertos que você pode ter enfrentado ou enfrenta na sua vida, não é castigo de Deus. Deserto é escola. E a maior escola que a gente tem no deserto é nos despir da nossa arrogância para ouvir o que Deus tem para nós. É nos despir da nossa vaidade para ouvir: Deus, o que o Senhor quer de mim? E depois de 40 anos, um belo dia, Moisés está andando no deserto. E ele se depara com essa sarça queimando. Sabe uma coisa que eu descobri estudando? Eu descobri que o milagre não era a sarça estar pegando fogo, que era um fenômeno basicamente comum naquele tempo, por causa do calor, que as sarças queimassem sozinhas. O grande milagre ali é a sarça da presença de Deus queimar e não consumir. E que isso já é uma metáfora da redenção, isso já é uma metáfora do que Deus não só fez com Moisés, mas que desejava fazer com cada um de nós. Porque no Novo Testamento, nós somos como sarças que têm a presença de Deus habitando dentro de nós como fogo, mas a presença de Deus não nos consome, amém? Você entende a beleza da metáfora? Você é sarça, e a presença de Deus está em você, queimando como fogo. Mas o grande milagre no Novo Testamento, assim como aquela sarça que queimava e não se consumia, é nós termos o privilégio de ter a presença de Deus e a presença de Deus não nos consumir. Bom, e aí começa uma conversa. Quem é você? Como assim? O que o Senhor quer de mim? Uma conversa cheia de humildade. Deus fala: eu tenho um plano, eu tenho um sonho para você. E o Moisés fala: eu não posso fazer isso. Eu sou gago. Pena que o Giovanni não está aqui. O Giovanni é engraçadíssimo, porque ele gagueja em tudo quanto é lugar, mas quando ele vem pregar no púlpito, ele não gagueja. Eu falei assim: nossa, isso é dom, né? E ele fala: eu não posso, Deus. Mas quando o faraó me perguntar quem é que está mandando, quem é esse que está mandando libertar o povo, o que eu vou dizer para ele? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou está no infinitivo, como algo não completo. Sabe o que isso significa também? Que o nome de Deus não é revelado para nós numa palavra, como Yahvé. Deus se revela para nós como quem Ele é, em meio ao caminho. Não tem como eu te explicar, Moisés, quem eu sou. Porque se eu tentar te explicar quem eu sou para você, você vai pirar o cabeção. É muito para você. Como que eu vou te explicar quem eu sou? Eu sou o que sou.
Mas esse verbo está no infinitivo, porque enquanto eu estiver com você, você todos os dias vai aprender um pouco sobre quem eu sou. Então, no meio dos desafios, no meio da caminhada, no meio das pragas, quando você estiver cercado pelo mar, você vai descobrir quem eu sou. Em meio ao caminho, você vai descobrir quem eu sou. E essa é a história do chamado de Moisés. Alguém que se despe da sua prepotência e escuta a voz de Deus. E diz sim para o chamado de Deus, mesmo se sentindo insignificante, mesmo se sentindo pequeno. E ele é alguém que conhece a Deus enquanto caminha com Deus. Bom, e nós? Como estudar isso aqui? Eu posso pegar um texto como esse, a história como esse, como uma história como essa, e simplesmente olhar para essa história como uma simples narrativa, como um conto de fadas. Aliás, a Disney fez isso. Se você quiser assistir o filme O Príncipe do Egito, vai lá, assiste. É uma história bonita de ser ouvida, de ser vista, de ser assistida. Mas o que Deus quer de nós, quando a gente se depara com uma história como essa, são perguntas básicas. Qual é o Egito que me cerca? E quais são as pessoas que estão opressas perto de mim, no Egito? E qual é o seu propósito para mim, desde o início da minha vida, Deus? Porque eu sinto que nós insistimos em acreditar que chamado e vocação é coisa de pastor. A gente insiste em acreditar que chamado para ser missionário é coisa de missionário. E que basicamente, dentro da igreja evangélica tem 3 chamados. Tem o chamado para ser pastor, tem o chamado para ser missionário e o chamado para ser músico. E o restante é como se fosse apêndices. Mas, gente, não é. Existe um Egito que nos cerca. E o Egito está perto de você. O Egito está na sua empresa, na forma com que tratam os funcionários. O Egito está na escola, na forma com que os alunos são tratados. O Egito está na forma com que a sociedade está organizada. O Egito está na completa profanação da família. O Egito está na ausência do amor. Nós estamos no Egito, meus irmãos, vocês não perceberam. Eu espero que o Egito não esteja em você, mas eu queria dizer a você que você está no Egito. Tem uma música do Gerson Borges, que ele canta que nós somos forasteiros. Logo, a terra prometida é o lugar da plenitude de Deus que nós alcançaremos um dia. Mas hoje, nós estamos no Egito. E o chamado? O chamado não é do pastor Rogério. E nem dessa igreja. O chamado é... No seu cotidiano, Deus está falando em muitas sarças. Você já viu a sarça de Deus ardendo para você? Eu quero começar o meu processo de conclusão. A primeira conclusão que eu queria te deixar é: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Deus chama enquanto ele cuida das ovelhas no deserto. O deserto não é castigo. O deserto é preparação. E sabe, você pode estar achando que você já está velha para dizer sim para o chamado de Deus. Que você já está velho para dizer sim para o chamado de Deus. Mas se Moisés já era adulto e mesmo assim ele ainda tinha passado 40 anos no deserto, significa que o melhor de Deus ainda está para acontecer na sua vida. E o chamado de Deus ainda é para agora. Você pode pensar, nossa, mas eu já estou muito velho. Essa semana eu estava me sentindo assim. Eu caí da moto e não só estou com o negócio quebrado aqui, a costela fraturada, ainda zoou o pulmão, né? Porque machucou o pulmão. Aí eu saindo, porque isso mexe com o nosso humor, você vai ficando cansado. Eu falei, nossa, estou me sentindo um velho. Eu estou com 44, mas eu estou achando que de idade corporal eu devo estar com 70.
Difícil até para levantar, com uma preguiça danada. E, ó, não sei se é preguiça, né? Anti-inflamatório na veia. O mais interessante é que quando a gente descobre isso, a gente vai descobrindo é que o que Deus tem para fazer através da nossa vida não é pelo nosso mérito. Senão ele ia chamar só a gente novinha para fazer. Eu acho que o mais improvável é aquele que Deus chama. Justamente para que a glória seja dele. Sabe, Cris? Improvável. Nós somos improváveis. Eu sou improvável, cara. Quem é o Rogério? Se não um moleque da periferia de uma cidade pequena que ninguém nem conhece, Jacareí. Acaso pode vir algo bom de Jacareí? Vem e vê, né? Não sei. Um moleque improvável que aprendeu a tocar contrabaixo na adolescência numa igreja de periferia. Alguém sem luxo, que veio ter algum tipo de conforto agora já, depois de velho. Alguém que não se sente pronto, que não sabe se vestir como pastor, que não sabe nem falar como pastor. Eles são os improváveis que ele usa. Às vezes é o choro e é o lamento da perda que ele está usando. É o nosso deserto astral que ele usa. Então, primeira conclusão, não encare o deserto como castigo. E eu queria muito que você estivesse atento à sarça ardendo. Porque no ordinário, o Moisés está andando e tem um monte de sarça pegando fogo. Mas em um determinado momento, ele foca a atenção e ele percebe que a sarça não se consome. Deus está te chamando no ordinário. Só que a gente pode estar tão preocupado com a nossa própria vida no ordinário, que a gente não está ouvindo a voz de Deus, nem está vendo o que Deus está fazendo. Mas Deus está nos chamando no ordinário, na sarça. Mas tem um monte de sarça pegando fogo. Onde que Deus está me chamando que eu não estou vendo? Se você não tiver com o coração sensível, você não vai ver mesmo. Mas o Moisés estava com o coração sensível, ele viu Deus falando com ele na sarça. Mas o mais bonito é a gente imaginar que no nosso ordinário, a sarça arde dentro de nós. Com que você tem alimentado o seu espírito, o seu coração todos os dias? Porque para viver no Egito, é difícil não se contaminar. Eu queria muito te convidar a viver no Egito, mas não permitir que o Egito reinasse dentro de você. Terceira conclusão. Quando você perceber que você está diante do lugar santo, tire as sandálias. Se despe. A gente está todo dia fazendo um montão de coisa. Mas depende, naquele momento do dia, aquela pessoa separou aquele momento para abrir o coração para a gente. E você percebe que Deus está se manifestando ali. Daí você para tudo. Para tudo. Tira as sandálias. E fala, Deus, o que o Senhor quer que eu fale agora? Em que você quer me usar? Tira as sandálias. O lugar santo, ele acontece no cotidiano, irmãos. Mas tem alguém precisando de ajuda? Tire as sandálias. Você está sensível a alguma coisa que Deus está te falando? Tire as sandálias. Faça do ordinário, quando você perceber a manifestação de Deus, o extraordinário. E por último, quem sou eu para ir a Faraó? Disse Moisés. E você, talvez olhando para a sua história, você esteja falando, quem sou eu para ir a Faraó? Você se acha pequeno e insignificante. E é justamente o pequeno e o insignificante que está pronto para fazer o que Deus quer que faça. De repente você vai falar assim, eu vivi uma vida de muito pecado. Deus nunca iria usar a mim, porque, já conheço tudo que é de ruim na vida. E eu queria dizer que se você acha isso de você mesmo, é sinal de que você está pronto. Porque enquanto o Moisés se achou adulto, ele não estava pronto. Mas quando ele começou a achar que ele não era nada, ele era só um simples pastor, aí Deus fez dele o extraordinário. Esse é o recado de Deus para a gente essa manhã. Queria terminar. Queria terminar dizendo que eu, Rogério, estou pronto para dizer sim mais uma vez para o chamado de Deus. Alguns de vocês, principalmente os que estão mais perto, viram em 2025
certa amargura de alma que eu carregava. Talvez um Rogério mais silencioso. Talvez um Rogério no deserto. E eu não quero mentir, porque o rei Davi disse que enquanto ele calou o seu pecado, os seus ossos se quebraram. E a amargura de alma, às vezes, é pecado. Porque a gente deixa de ser grato, e a gente começa a deixar de ver o que Deus está fazendo para se vitimizar. Mas eu queria dizer que o tempo da amargura já passou. E que se você realmente acredita no que a gente está construindo juntos, então a gente está pronto diante do mar.